Uma segunda-feira após vitória sempre é muito bom, né? Vamos falar um pouco mais, né, da repercussão dessa vitória do Vasco ontem sobre o Santos e vamos ver os próximos passos, né? O Vasco, ó, já pegou o avião, né? Vamos embora, gente. Conto depois da vinheta, é claro. Um grande abraço, meus amigos e amigas vascaínos desse Brasil e do mundo. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez para mais um conteúdo de Vasco, né? A gente que começou tão bem, a gente está muito feliz, enfim, né? Mas agora vamos virar a chave? Mas antes, peço aquela gentileza, deixa seu like que ajuda demais a recomendar esse vídeo, nosso canal, para mais vascaínos, né? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Benjamin Júnior, esse canal aqui é o Vascaíno Júnior. Aqui tem conteúdo todo dia de Vasco, com opinião, né, independente, né, séria, ok? E se tu puder fazer mais gentileza ainda, compartilha esse vídeo aí para outros vascaínos, beleza, galera? Então hoje é o dia da gente dar uma repercutida, né, no que foi o jogo de ontem, porque são muita coisa aí depois, né? A gente no calor da emoção faz uma análise, depois a gente, né, baixa um pouquinho aqui, respira e dá uma olhada melhor. E eu queria trazer para vocês algumas coisas, né? Primeiro, vamos falar do contraditório, né? A parte do adversário aí. Os caras ficaram, meu irmão, pé da vida. Ficaram assim, desnorteado. Eu achei até um pouco, assim, sabe, de fora de tom, ou então fora da realidade, essa análise dos Santistas aí. Bom, eu venho falando a semana toda que eu achava que o Vasco é inferior ao Santos. E não é porque a partida de ontem que eu vou deixar de achar, né? Ainda acho que o Santos tinha apresentado até então melhores resultados que o Vasco, um futebol muito melhor do que o Vasco. O que acontece foi ontem o quê? Primeiro, o time, né, o Carille encontrou uma formação equilibrada. Isso, vamos prestando atenção no que eu vou falar, porque às vezes a gente fala um negócio aqui, vocês já levam como uma verdade absoluta. Não é. Então, a escalação, inclusive a escalação que eu acho que tem 15 dias que a gente está colocando aqui, é a escalação essa, com o Léo Jardim, PH, João Vitor, Lemos, Piton, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Garré, Nuno Moreira e Verrete. Então, assim, é um 4-2-3-1 que o Carille sempre tentou implementar. É o estilo de jogo que ele mais gosta, que ele mais está acostumado a colocar as suas equipes, tá? E aí também o principal, a festa na arquibancada, ingressos vendidos, Força Jovem voltando, aí festa ali das iluminações e tudo mais. São Januário é muito difícil. E falo pra você, qualquer time, claro que o Vasco vai perder. Vai ter jogo que o Vasco vai perder ali? Provavelmente. Provavelmente. O Pedrinho quer trazer Vasco e Flamengo pra São Januário. Vai perder? Não sei. Sabe por quê? Porque é São Januário. Independente de tudo, jogar em São Januário sempre foi muito difícil. E quando o Vasco tem minimamente um time competitivo, se torna mais difícil ainda. Né? O Vasco não é invencível, mas é difícil jogar ali. Então era nisso que a gente estava acreditando que poderia fazer com que o Vasco, né, saísse de campo vitorioso. Eu falei isso paulatinamente, tá? E repito, para mim nada mudou. O Vasco aqui, o que muda sim é a confiança. A gente viu que a gente pode, né, fazer algo melhor. O Santos não é um time, não é o time que os santistas estão achando que é. Mas longe de também ser um time ruim. Pode ser o time que os santistas acham que é, se o Neymar voltar bem e desgramar jogar bola. Aí é diferente. Aí eu concordo com você que ele vai botar a bola debaixo do braço, dribla 2, 3 e faz o gol. Mas já tem tempo que esse Neymar já não é o mesmo, né? Torço pro Neymar, tá, gente? Pra voltar, porque tirando o clubismo de lado, eu queria muito que ele jogasse uma Copa do Mundo aí, porque eu acho que ele fundamental, né? Essa seleção tá aí sem o Neymar, é terrível, tá? Então, só para vocês entenderem, tá bom? O que eu achava do time do Vasco. Ontem eu fiquei feliz. PH jogou muita bola, o Maurício Lemos jogou muita bola,
tá? O Hugo Moura jogou muita bola, daqui a pouco tem um vídeo dele aqui para trazer uma análise aqui, que o Hugo Moura não é a primeira vez que ele faz jogadas desse tipo, que são decisivas, tá bom? O Paulinho ainda não se encontrou, né? Mas a gente sabe que se ele voltar no nível de confiança dele e logo logo volta, eu acho ele melhor tanto que o do Jair do que do Tietê, né? Porque ele agride mais, ele tem mais virilidade, sabe? É mais esforçado, tá bom? O Garré tá evoluindo. Esse desse recorte que ele jogou alguns jogos, esse de ontem foi o melhor. O cara ele falou na entrevista até que ele pecou algumas vezes, né, no posicionamento. Às vezes ele fazia, cortava para dentro e seguia a jogada indo para a esquerda. E não é. O cara ele quer que ele permaneça mais à direita, até o meio e tudo mais, né? E dessa forma assim por diante, tá? Piton jogou muito melhor. Tá, o João Vitor também não comprometeu, tá? Então, assim, cara, foi um jogo que foi legal de ver. Acho que o Vasco ainda precisa evoluir, mas indo desse jeito, eu acho que é legal, acho que vai. Agora, voltando pro contraditório onde eu queria chegar. Os caras, assim, achei até um pouco falta de respeito, sabe? O Vasco, gente, ele tá num jeito que perdeu o respeito de um tanto. O pessoal planeja 3 pontos contra o Vasco. E uma coisa que o Santos, inclusive, nunca teve uma experiência dessa, é a primeira vez, tá voltando de uma Série B. Cara, não é assim, ó, voltei de uma Série B, agora eu vou disputar um título. Pra ninguém é desse jeito. Pra ninguém é desse jeito. E aí o Santos voltou, e eu acompanhei bastante canais de Santos. Não, o Santos vai brigar pelo título. O presidente, o Marcelo Teixeira, ele chegou e falou que é inadmissível o Santos não ter vencido o jogo em São Januário. Como assim, inadmissível? Tá no mundo da lua? Fumou maconha? A maioria. O Vasco é um time ruim. Não sei. Cara, assim, eu me propus abrir um canal para falar de Vasco, mas eu quero falar de maneira racional. Eu analiso os adversários antes de abrir a boca. Eu falei quantas vezes aqui, ó, cuidado com o Gabriel Bom-Tempo, cuidado com o camisa 5, cara. Agora até me fugiu aqui. Eu tenho que pegar de novo aqui, né? Tinha o Guilherme que ontem não jogou absolutamente nada, tinha o Barreal, tinha o Soteldo que graças a Deus não entrou. Né, tinha jogadores ali e eu vim trazendo isso direto, né? O João Schmidt, o cara que eu queria falar. Tiquinho, que a gente não pode esquecer nunca. Agora, eu falei que a zaga, a fase defensiva do Santos, ela deixa a desejar. JP Sherman, Gil, Zé Ivaldo, Escobar, deixa a desejar. Tanto que os 2 gols que o Vasco fez foi de uma falha assim bizonha e bizarra. Os caras têm uma coisa pra fazer e eu concordo com todo mundo que falou isso. O Vasco só tem uma jogada. É só essa, gente. A gente sabe que às vezes sai um gol ali ou outro, mas que 90% das vezes é cruzamento por Verratti. Cruzamento por Verratti, cruzamento por Verratti. É a jogada mais manjada da Série A, mas que funcionou contra o Santos, incrivelmente. Primeiro o Piton, vou trazer o vídeo aqui do Hugo Moura, foi linda, linda, linda. Você vê que o Hugo Moura, antes de receber a bola, ele dá uma virada, ele dá aquele mapeada, e na hora que ele pega, ele já não tem nem dúvida, nem olha mais, já vira a bola pro Piton. O Piton dominou a bola no tempo certo, se ele deixa aquela bola escapar, ele já ia perder o tempo, e cruzou a bola. Verratti só escorou. E o Hugo Moura e o Coutinho que fechou ali, prendendo a atenção dos zagueiros, surpreendeu. O Gil ficou plantado ali. O Gil, você pode ver que ele tá fora do peso, é grandão, lento. Né? Por isso que no início do ano você especular o Gil aí, eu falei, pelo amor de Deus, não. Tá? Então, assim, o elenco do Vasco e do Santos, pra mim, são equivalentes, tirando o Neymar. Ok? Vamos deixar o Neymar de lado. Agora, colocando esses 2 times aí, pra mim, são equivalentes ali, sabe? Não vejo uma coisa mais assim do que outra, não. E o Santos não se cuida, não, que ele acaba brigando embaixo. Porque essa soberba, essa falta de entendimento vai cobrar lá no final. Então, assim, muitos, cara, o Sormani, o cara na verdade, o único que foi lúcido, eu até elogiei ele, eu não sei o nome dele, mas é do Canal 10, tá? Do Santos. Foi assim, uma reflexão lúcida. Entendeu?
falou que foi justo o Vasco ganhar. Não é que foi justo que o Vasco amassou o Santos. Não, o Vasco fez 2 gols e os 2 gols não teve polêmica de arbitragem nem nada. Então, é justo. Então, futebol é isso. O ruim é quando, o injusto é quando um time faz um gol, aí tem uma polêmica de impedimento ou outra, né? Mas ali foi justo. Aí ele falou do Guilherme, falou do Caixinha pra caramba. Então, assim, ele apontou os erros pra dentro e não pro adversário ser fraco ou não ser. Tá? Então, muitos torcedores do Santos, achei soberbo, em momento algum respeitaram. Gente, o Vasco, ele tá passando um momento muito difícil já há algum tempo. Só que o Vasco tem 20 milhões de torcedores. O Vasco é pioneiro nesse país num monte de coisa. Não é só na luta contra o racismo no futebol, não. É luta contra qualquer tipo de preconceito. É o time que teve que construir um estádio para que seus atletas pudessem jogar. E não é só os atletas, é toda a representatividade que o Vasco tinha, as cercanias, né? A população ali de São Cristóvão. Tudo isso, e isso até hoje tá enraizado. Olha pra você ver aí a final do Paulista, a torcida do Corinthians jogou um monte de sinalizador que quase pegou no jogo, ele pegou, teve jogador ali do próprio Corinthians que caiu no chão ali e desabou. Quero ver, até agora não ouvi ninguém falando em interdição. Jogaram um sinalizador em São Januário que pegou, cara, naquele gramado ali perto da estátua do Dinamite, longe dos jogadores, não teve problema, e fecharam por 74 dias em São Januário. Então você tá vendo que até hoje tem isso? O Vasco, por exemplo, ele tem o estádio dele. A Vila Belmiro não recebe tudo quanto é tipo de jogo. Contra Palmeiras, contra Corinthians, contra São Paulo, contra o Flamengo. Todos os jogos do Santos ele faz na Vila Belmiro. O Vasco não pode. O Vasco não pode jogar contra o Flamengo. O Vasco não pode jogar contra o Fluminense. Só o Botafogo que vai lá. Que porra é essa? Entendeu? Então, assim, o Vasco, cara, ele tem que ser respeitado. Foi o primeiro campeão sul-americano da história. Tá? Antes dessa Taça Libertadores se chamar dessa maneira, se chamava Campeonato Sul-Americano e o Vasco foi lá e foi o primeiro. O Vasco já meteu 7 no Barcelona, já venceu o Real Madrid no Santiago Bernabéu. O Vasco é campeão da Libertadores, tetracampeão brasileiro. Antes, né, dessa crise do Vasco aí, o Palmeiras não tinha mais título que o Vasco. O Flamengo não tinha mais título, que eram 4 também, que 87 do Sport. Tá? Quem mais aí? São Paulo era tricampeão apenas, não tinha esses outros aqui que ganhou depois com o Muricy 2006, 7, 8. Quem mais? Quem não tinha Libertadores aí? Inter não tinha Libertadores, Atlético Mineiro não tinha Libertadores, Fluminense não tinha, Botafogo não tinha. Tudo bem, a gente ficou no passado, a gente sabe disso, todo vascaíno sabe disso e tá ali contando os dias para que passe, né, ou talvez a história como é que eu falo assim, de decadência maior de um grande clube brasileiro. Agora, o Vasco é tão grande que ele suportou isso e se mantém de pé. Então, cara, não faltem com respeito com o Vasco, não. Perdeu pro Vasco, o Vasco jogou bola, é o Vasco, cara. Aí sim você pode falar com todo respeito, não é o Cuiabá, não é o Mirassol, não é... É o Vasco da Gama, um clube centenário, um clube importantíssimo pro futebol brasileiro e mundial. Pra que esse negócio aí? O Vasco? Ué, cara, o Vasco ano passado com um elenco pior ficou em 10º. Da onde esses caras tiraram que é uma tragédia total e absoluta perder pro Vasco? Uma coisa é, vocês perderam pro time do Carille. Beleza, agora pro Vasco? Cara... Jogar em São Januário é difícil, poucos times vão vir em São Januário e vão tirar pontos do Vasco. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza, tá? Então, tá dado o recado aí, esses caras viajaram. Vamos falar um pouquinho aqui rapidinho só dessa parte aqui, né? Que a gente falou que tem que virar a chave. Saiu a lista de relacionados aí pra pegar o Melgar. É na quarta-feira, 19 horas, horário de Brasília, tá, gente? Então é bem cedinho mesmo, ó. Pressar pra sair do trabalho. Esse horário é ótimo, né? Que termina 21 horas, dá pra fazer um pós-jogo bem tranquilo, fazer uma análise, tá? Então praticamente é os mesmos jogadores, né? Adson, Teixeira, Coutinho, Fusato, Garrel, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Lemos, Léo Jardim, Lloyd, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Piton, Matheus Cocão, Nuno Moreira, Pablo, que é goleiro, tá bom? Paulinho, que é o nosso Paulinho, Paulo Henrique, que é o PH, ok? Por que eu falo do Paulinho, gente? Porque tem o lateral direito, que também era Paulinho Babilônia, tá bom? E aí vem Paê, Puma Rodrigues, Rayan, Esforza, né? Souza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz.
tá? Então esses são os relacionados. Próximo agora, gente, eu vou falar, porque eu até inverti a ordem aqui. Olha só esse vídeo, é da galera do Tática Vascaína. Olha que legal, olha que bacana esse vídeo aqui. Você observou o papel importante do Hugo nesse golaço do Vasco? Fica aqui que eu vou te mostrar nesse vídeo. Repare que desde a pichotada do Guilherme, o Piton está espetado aqui nesse canto esquerdo. Garré dominou a bola e Piton já avançou para dar amplitude ao time. O português Nuno entra na área e concentra ainda a atenção do lateral direito do Santos, JP Sherman. O Vasco fazendo uma pressão alta, consegue a bola, o Paulinho recebe e faz o jogo apoiado com o Hugo. E aí o detalhe que poucas pessoas perceberam. O Hugo já faz o mapeamento do outro lado antes de receber a bola, antevendo a inversão do corredor com o Piton. Na área, o Verratti e o Nuno seguem ali segurando as marcações. O Hugo, já vendo o Piton gerando amplitude, abre o braço pedindo a bola incessantemente. E aí acontece essa inversão com maestria que o Hugo faz muito bem para o Piton. E o fato do JP estar de olho no Nuno dá tempo para o nosso lateral cruzar na cabeça do Verratti. E aí na área tem Nuno e Coutinho pisando para atrair mais a atenção dos defensores. O Pirata ganhou no alto, como sempre faz, escorou para o Nuno empurrar para o gol. Jogo apoiado, inversão de corredor, mapeamento de espaços como fez o Hugo e ações sem a bola. Não foi um grande jogo do Vasco, mas para mim foi um belo gol com muitos conceitos táticos. Você já tinha reparado nesses detalhes? Se não, compartilhe esse vídeo com seus amigos e siga o Tática Vascaína para conferir mais conteúdos como esse. Muito bacana, né, gente? Então, assim, é a galera do Tática Vascaína, canal aí do João, tá? Tem no YouTube, tem no Instagram também, segue os caras aí. Lá no Instagram, inclusive, tem um link para você entrar no grupo de WhatsApp, né? Então a resenha lá é alto nível mesmo, mais campo e bola, mais parte tática, muito legal também. Então tá lá pronto para vocês seguirem. Esse era meu recado, tá, gente? Então a gente tem encontro marcado amanhã, já para trazer já aí sim, virando a chave e falando mais de Sul-Americana, né? Entrando dentro aí mesmo do jogo, do que envolve esse jogo, trazendo notícias do nosso adversário, do Vasco também, né, que já deve estar bem perto de pousar lá em Arequipa, se já não o fez, tá bom? Fiquem com Deus, ótima segunda-feira, a gente vai se falando, hein? Ó o like, tchau, tchau.